Vamos falar um pouquinho do julgamento, mas eu realmente, eu quero falar um pouquinho de você. Lógico que a gente vai falar muito mais de você quando você vier no barzinho, que a gente vai adentrar por tudo, mas eu quero falar um pouquinho também de você depois, tá? Mas vamos falar do julgamento. Me diga uma coisa, só te perguntar uma coisa. Você, lógico, a gente sabia que o voto do Fux seria horroroso. Mas, assim, eu não sei você, para mim superou as expectativas do horroroso. E para Uhum. você? Como é que foi? Eu, eu sou uma pessoa naturalmente pessimista, Xanda. Então eu sempre espero o pior. Isso faz com que eu raramente me decepcione. Assim. Eu sempre espero que vai dar errado. Mas nesse caso, o ministro Fux está de parabéns, porque ele conseguiu superar todas as minhas expectativas negativas. Eu estou acompanhando o voto desde cedo, um voto muito mal construído e que me parece que não tem uma fundamentação nas provas. O ministro criou sua própria teoria, criou sua própria ideia do que era essa trama golpista e está dando um voto completamente e certamente vai ser um voto completamente distoante dos demais ministros, né? Já é um voto completamente diferente do ministro Alexandre de Moraes, o relator, e também do ministro Flávio Dino. E me parece que, pelo que a gente já viu das declarações da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, também será um voto divergente desses dois. A escolha dele de não permitir a partes, não acredito que seja pela duração. A gente já teve votos muito longos na história do STF, esse não seria um problema. O problema realmente o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, ter um voto ruim, que seria certamente questionado por todos os outros ministros. Acho que a cereja no bolo deste voto do ministro Luiz Fux é ele ter inocentado Jair Bolsonaro de todas as acusações e ter condenado o Mauro Cid. Então, me parece que o ministro Fux decidiu pela condenação do mordomo, né? Naquele jogo Sim. detetive que a gente joga, que o assassino é sempre o mordomo. Então, ele escolheu o mordomo para ser o assassino, para ser o culpado. Me parece, inclusive, eu estava conversando com o Dimitri Salles, agora há pouco sobre isso, ele tem uma opinião que acho que faz muito sentido, de que o Fux vai inocentar todo mundo e vai condenar o delator. Então, é um recado ao delator para que ele não delate, para que as pessoas não delatem, para que os militares não delatem. Me parece que o único entendimento possível é esse, visto que não dá para imaginar que o Jair Bolsonaro tenha sido traído pelo seu ajudante de ordens, que todo mundo queria dar um golpe surpresa, que só o Bolsonaro não sabia que ia acontecer, mesmo com a história do Bolsonaro, na vida inteira dele, sendo um golpista e dando declarações golpistas. Agora, eu não sei, eu fico com a sensação assim, durante o dia, né? Eu fui ouvindo, lógico, de manhã eu comecei, a Folha também transmitiu, e a nossa maravilhosa que está nos prestando auxílio luxuoso, que é a Lindiane Sena, ela também conduziu muito bem, comentou muito bem, mas a gente começou de manhã, lógico, você lá no ICL também estava com mais gás de manhã, né? A gente estava e tal. Depois, você começa a ouvir coisas piores do que você imaginava, e a coisa ainda não acaba nunca. Vai dando um fastio, um cansaço, um negócio, que eu não sei nem dizer o nome. Mas assim, eu fico imaginando, sabe o quê? Se a gente fica assim, você imagine os colegas lá em volta, como é que não devem estar, né? Também exaustos Uhum. com tudo. Me diga uma coisa, esse voto dele, a gente sabe, né? Eu vi na internet que é que nem o 7-1, né? Da Copa. Sim. O voto dele é que nem esse gol, esse um, quer dizer, não vale nada. Você está que nem eu fico olhando para o ladinho também, porque aqui, é Deve ser alguma aqui, novidade de julgamento. é, E se alguém levanta, vem agora. que a pena aparece para dar uma cadeirada no Fux. Nossa, cadê o Datê numa hora dessa, gente? Mas repare o que acontece. Então, a gente já sabia que ia ser dessa forma, mas acabou sendo muito pior. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: durante o dia, quando foi passando, né? A gente sabe que ele acabou dando munição para os bolsonaristas com isso, né? Tanto que os filhos já estão querendo pedir anulação do processo. A gente sabe que isso não vai acontecer, anulação do julgamento.
Mas, enfim, deu uma munição. E eu vi que no Twitter bombou várias hashtags. Uma foi Fux, honra, A toga. é, Fux a honra a toga. toga, né? Essas coisas assim. Então, assim, você acha que isso dá um fôlego para os bolsonaristas ou é só uma sopradinha? Eu acho que dá. Acho que o voto do Fux serviu para isso, serviu para ajudar a narrativa política. Agora, eu também acho, e sendo muito sincero com você, Xanda, Hum, e eu quero ver se vocês que estão assistindo também concordam. Eu não achei o voto do Fux ruim para o processo. E eu explico. O voto do ministro Fux não vai mudar nada no fim das contas, né? Para a gente ter embargos infringentes, o ministro Fux teria que ter 2 votos, né, favoráveis à tese que ele apresentou, né? Então ele teria que ter ele mais um outro ministro. A gente não acha que isso vai acontecer, como eu falei, né? A gente acha que a Carmen Lúcia e também o ministro Cristiano Zanin devem votar pela condenação dos réus. Então, não vai mudar nada tecnicamente no processo, né? Os embargos infringentes não vão ser apresentados, tem que ter no mínimo 2 votos contrários. Os embargos de declaração já iam acontecer de uma forma ou de outra. Ajudou a narrativa bolsonarista, mas ajudou outra narrativa, que para mim é hum, mais importante do que essa. Durante todo o processo, os bolsonaristas, a extrema-direita, os fascistas, têm dito que o processo é ilegal, é ilegítimo, que é um jogo de cartas marcadas, que esse processo não deveria estar acontecendo porque os ministros são ministros parciais. E aí a gente tem um ministro dando um voto favorável ao Bolsonaro, dando um voto favorável à tese das defesas. Isso prova que os ministros não têm nenhum conceito pré-estabelecido, que eles fizeram o conceito durante o juízo. O conceito do ministro do Fux é um conceito ruim. Eu, que não sou um operador do direito, ao contrário do Dimitri, os nossos amigos queridos que são operadores do direito, mas me parece, pelo escopo probatório, pelo voto que a gente viu do ministro Dino e do ministro Moraes, que o voto dele seja ruim. Mas é um voto legítimo. O ministro tem direito de construir a sua ideia sobre o processo. Acho que é um direito do ministro. E isso mostra que o processo não é um processo de cartas marcadas, de que a gente não vive uma ditadura do Supremo, de que a gente não sim, vive um estado de exceção. É tão legítimo o estado que a gente vive e a gente vive em um processo tão democrático que o ministro tem direito de divergir no STF, como deve ser em todas as democracias. Se o Bolsonaro tivesse 3 votos para ser inocentado, a gente ia ter que falar o Bolsonaro foi inocentado pelo STF. sim. Não me parece que vai acontecer isso. Me parece que as regras, que as provas são muito claras. O voto do Fux, no fim das contas, acaba não valendo nada. Ajuda a narrativa deles, eles vão fazer post, mas também ajuda a nossa narrativa. Então eu tenho respondido todos os bolsonaristas agora da mesma forma. Pessoal, que legal que vocês agora também acham o processo legítimo. Eu acho desde o começo. Que bom que vocês estão elogiando o voto de um ministro. Eu vou elogiar de uns, vocês vão elogiar de outros, e isso torna o processo ainda mais legítimo, porque todo mundo teve o direito de ampla defesa e alguns ministros vão entender pela condenação, outros ministros, ou outro ministro, no singular, que eu acho que vai ser só o Fux, são votos divergentes. Acho que é da democracia e acho que, na verdade, o voto do Fux vai ajudar mais a narrativa e não do ponto de vista que ela seja falsa, mas vai ajudar mais a defesa de que esse processo é um processo plenamente legítimo, como os advogados do Bolsonaro e dos outros réus trataram durante o processo todo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.